Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte para o mês de abril é o DVD Benfeitores da Humanidade. Este DVD contém documentários sobre Fabiano de Cristo e o médio Peixotinho, e ainda Divaldo Franco respondendo sobre diversos temas. Esta obra é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o DVD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos iniciando mais um Despertar Espírita e você faz parte desse momento tão especial. Todo amor, toda energia, toda paz esteja agora em seu coração. Para você que nos escuta pela Rádio Rio de Janeiro, acesse a web TV www.tvnovaluz.com e estaremos juntos também pela internet. E você que está na internet, sintonize também pela Rádio AM aqui no Rio, 1400. Todos os dias, gente, todos os dias ao meio-dia, nós vamos estar juntos no Despertar Espírita diário, sempre com novidades, temas interessantes e importantes para todos nós. O nosso abraço para você que nos assiste pela TV Mundo Maior ou pela tvsei.com em todo o Brasil. Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, nos orienta no livro Vida Feliz. Considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha entrega-se a uma paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Os espíritos nobres, no Livro dos Espíritos, nos falam que toda ocupação útil e nobre é trabalho. Trabalho não é só atividade material, mas também a atividade espiritual. Ocupe o seu tempo com alguma atividade útil e você vai perceber no seu dia a dia uma melhora íntima, uma melhora na sua vida. Mesmo que você esteja em um leito de dor, doente, nós podemos orar. Você pode orar por alguém. Nós podemos, com o poder da mente, com a nossa emoção, envolver pessoas e situações para o bem. No programa de hoje, nós vamos conversar com o professor César Reis e com o Dr. Sérgio Thyssen sobre médiuns e mediunidade. Está no ar o Despertar Espírita. O médico Nobor Fakir, em seu livro
muito além dos neurônios, diz que falta-nos conquistar a consciência da espiritualidade que nos envolve. A percepção de espaço e tempo registrada pelos nossos sentidos limita-se, no momento, a 3 dimensões que nos cercam. O aprimoramento espiritual deve nos reservar para o futuro a consciência contínua e a consciência expandida. Outras dimensões estão aí. Quanto tempo ainda levaremos para expandir a nossa consciência para além dos 5 sentidos? Allan Kardec diz que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. A mediunidade pode ser explícita, ostensiva, mas também pode ser discreta, se manifestando como uma inspiração, um pensamento, uma emoção. Mas como é possível identificar a mediunidade em uma pessoa? Será que ela aparece só em adultos? Ou aparece em crianças também? A mediunidade já nasce com a pessoa? Para conversar conosco sobre este tema, estão aqui em nossos estúdios o professor César Reis. Ele é escritor, expositor espírita e presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. E também o Dr. Sérgio Thyssen. Ele é médico, físico e expositor espírita. Sejam bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria tê-los aqui conosco. Prazer imenso. Olá, Yasmin. Prazer muito grande. Uma nova oportunidade de nós estudarmos aspectos muito importantes relacionados à nossa querida doutrina espírita. Vamos então conversar, vamos dar as suas palavras iniciais, professor, a respeito desse tema tão envolvente que diz respeito a todos nós, não é? Na questão da mediunidade, nós temos 2 momentos. O momento antes da doutrina espírita, o momento depois da doutrina espírita. Antes da doutrina espírita, a mediunidade era uma grande confusão. Ninguém entendia direito o que era isso, qual era o sentido, qual era o significado, como é que isso funcionava, né? Mas a doutrina espírita organiza esse conceito. Ela é uma ciência, né? Pesquisa associada à experimentação. Na verdade, ela surgiu, sobretudo, a partir da fenomenologia mediúnica. E Allan Kardec deparou-se com essa questão e estudou em profundidade. Hoje nós sabemos que a mediunidade é um atributo humano. Então não é nada fantástico, não é nada miraculoso, não é nada santo, não é nada dessas coisas. É um atributo humano, como a inteligência é um atributo humano. Todos nós somos dotados de inteligência, todos nós somos dotados de mediunidade. Essa é uma primeira observação que decorre desse momento posterior, aquele tempo da crendice, da incompreensão, do desentendimento. Então é um momento novo. Nós todos somos médiuns. Nós somos seres vibratórios. E por isso nós estamos o tempo todo irradiando o fruto dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, desejos, interesses. Mas não só nós, encarnados, também os desencarnados. E agora mesmo nós estamos aqui fazendo a interação dos nossos sentimentos, interesses, vibrações, assim como os espíritos desencarnados. Essa relação toda é uma relação mediúnica. Vai chegar um momento em que nós teremos, como disse o Dr. Facuri, né? Nós teremos condição de expandir a nossa consciência para ter uma compreensão melhor do funcionamento desse nosso atributo. Vai chegar um momento em que nós vamos ser capazes de estabelecer as sintonias, regular isso, como não fazemos ainda hoje. Mas isso é um processo que decorre da nossa evolução espiritual e que vai sendo conquistado a pouco e pouco. É verdade. Doutor Sérgio Thyssen, a mediunidade era considerada uma doença no passado? É uma pergunta importante. Antes de tudo, valeria a pena lembrar que a vida na Terra, ela se dá de 2 grandes modos. Ou nós estamos com uma vestimenta material e deixamos o mundo espiritual por algum tempo para vivermos as experiências deste lado da vida, mas nós não podemos esquecer que nós somos seres espirituais. E a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira existência, ela é espiritual.
Só que quando nós estamos encarnados, como o nosso professor César disse, nós trazemos uma capacidade de nos mantermos no mundo espiritual de algum modo, nos sintonizando com aqueles que permanecem, que permaneceram no mundo espiritual quando nós viemos para cá. Então é um fenômeno fisiológico, é um fenômeno natural, como ele apontou. De tal maneira que também é natural que nós todos, uma vez encarnados, como Emmanuel nos adianta, sejamos médiuns de algum modo. Alguns são médiuns mais ostensivos, porque dentro de uma programação mais definida, mais ampla, mais significativa para a evolução dele, espírito encarnado e médium, agora, tanto quanto a evolução de todos aqueles que, vinculados ao seu trabalho, possam progredir, possam evoluir como consequência e desdobramento dessa dedicação daquele tal médium. Então, nós também não podemos esquecer que, havendo um mundo espiritual tão amplo e sendo um mundo espiritual estratificado em esferas de vida que são distintas para espíritos superiores, para espíritos de condição mediana e para espíritos com maiores dificuldades, nós que aqui estamos podemos sintonizar com quaisquer esferas, dependendo da nossa bagagem, da nossa consciência, do nosso conhecimento, da nossa vontade, de tal maneira que no passado e ainda na atualidade, o vínculo mediúnico, ostensivo muitas vezes, mas outras vezes sutil, ele é importantíssimo até nas questões da doença mental. De tal maneira que um paciente que seja autista, um paciente esquizofrênico, um paciente alcoolista crônico, a par de suas questões espirituais individuais, existe a presença de espíritos vinculados a essas pessoas que sofrem destas enfermidades. Então é importante lembrar que a mediunidade, ela é um agente de progresso, de elevação, de crescimento, de progresso para todos, porque permite que a espiritualidade superior esteja mais próxima a nós, nos dando como um verdadeiro norte para a nossa conduta e para a nossa evolução. Mas, ao mesmo tempo, existem espíritos com dificuldades, porque este mundo é um mundo de provas e expiações, é um mundo semi-primitivo, é um mundo que abriga, que acolheu e acolhe ainda espíritos com muitas dificuldades. E sintonizar com eles pode ocasionar, manter ou agravar psicopatologias ou doenças mentais. Certo, agora é meio complexo nós identificarmos as pessoas que estão com a mediunidade desabrochando. Como é que a gente pode perceber isso? Como disse, isso aí é uma questão de vibração. Então, inicialmente, nós temos, por certo, alguma dificuldade de estabelecer essa sintonia. À medida que nós vamos adquirindo experiência no trato mediúnico, essa sintonia se faz mais facilmente. Né? Mas a mediunidade, ela é perceptível em crianças. Né? Há muitas histórias narrando fenômenos mediúnicos em que as crianças estão vendo coisas, ouvindo coisas. Como disse, é uma coisa natural, que vai se ajustando a pouco e pouco. A doutrina espírita, ela trabalha a mediunidade, de tal maneira que você possa usar esse recurso para crescer na direção do bem, para servir a mais pessoas. Então há todo um processo que nós chamamos assim de disciplina mediúnica. Antigamente falava assim em desenvolvimento mediúnico, mas acredito que é melhor a disciplina mediúnica, porque você vai aprender a pensar, a sentir, a se ajustar a essas vibrações. Então, inicialmente, realmente, há as dificuldades que decorrem de nós não termos muita experiência com isso. Mas à medida que o tempo passa e submetidos ao processo, à metodologia que a doutrina espírita nos oferece, vai ficando cada vez mais franca, mais clara, mais objetiva essa possibilidade do intercâmbio com o mundo maior. Agora é interessante que às vezes a mediunidade eclode quando criança, mas também com o idoso, né?
Nós podemos. É interessante ver uma pessoa já com 60 anos dizer que comecei a ver, estou começando a sentir. Isso também pode se dar, não é? É verdade, é tudo uma questão. A criança, ela está com um pé aqui e outro pé no outro plano. E o idoso, de alguma forma, está com um pé aqui e o outro pé no outro plano. Então, na medida em que isso acontece, certamente essas possibilidades de comunicação se tornam, digamos, mais fáceis, né? Mais fáceis. Por isso, há muitos fenômenos envolvendo crianças, como há muitos fenômenos envolvendo idosos. Sobretudo quando o idoso está se aproximando assim, do seu tempo de retorno ao plano espiritual, é comum. Olha, eu estou vendo a fulaninha, eu estou vendo aqui, me trouxe um recado, me deu um abraço. São muitas histórias. Às vezes isso é muito consolador, que diz que nós não estamos sozinhos. Aqueles que nos antecederam, muitas vezes vêm nos ajudar para que a gente retorne nos braços dele. E facilmente se torne assim, esse retorno. Isso é muito bom. A mediunidade é algo fantástico, né? Mas ela pode desabrochar de várias maneiras. Tem pessoas que veem, outras que ouvem, outras que psicografam. Como é que nós podemos identificar isso? Antes de responder, é importante nós nos lembrarmos que, por ser uma questão fisiológica, a mediunidade ela pode ocorrer tanto dentro dos centros espíritas e nas reuniões próprias para isto, onde se deseja o intercâmbio com o mundo espiritual, como a mediunidade pode acontecer desde a infância, passando pela vida adulta toda e até na terceira idade, de tal maneira que, por ser fisiológica, isto também acontece tanto dentro do centro como nas outras situações de vida comum das pessoas. Nós podemos encontrar situações em que este intercâmbio é espontâneo, ele acontece com pessoas que não são espíritas, muitas vezes, que trazem essa sensibilidade, porque convém lembrar que essa sensibilidade ela será um crescendo com vistas ao futuro. Na medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, moralmente, este intercâmbio ele vai ficando cada vez mais facilitado, porque o psiquismo humano que se desenvolve, ele é mais sensível. E ele é mais sensível às ondas mentais, às ondas dos pensamentos que são emitidos por todos aqueles encarnados e desencarnados. Nós vivemos num mar propriamente de, vamos dizer, radiações eletromagnéticas do pensamento, emitidas por todas as fontes que são os espíritos humanos que caminham conosco nessa estrada evolutiva quando vivemos na Terra. Então é importante lembrar e separarmos um pouco de uma mediunidade aplicada, de uma humanidade, de uma mediunidade própria para as atividades do centro e aqueles fenômenos que são corriqueiros muitas vezes. Imagina o seguinte, nós temos um médico e ele está trabalhando num posto de saúde. E ele procura ajudar os seus pacientes de algum modo, colhendo os dados da história do doente, fazendo o diagnóstico para depois medicar. Muitas vezes, espíritos ligados a ele próprio, àquela equipe de saúde e muitas vezes ao paciente, têm interesse de estarem por perto para intuir o médico e outros integrantes da equipe para que o resultado seja o melhor possível no sentido da aplicação de medicação e algo da própria medicina para favorecer o tratamento e a cura de certos casos dos pacientes de um modo geral. Nós podemos ter fenômenos mediúnicos inusitados. Nós podemos encontrar aspectos que têm a ver com o desabrochar da mediunidade e que denotam que aquela pessoa é mais sensível do que era antes ou de outras pessoas que estão ali no mesmo ambiente. Existem pessoas que entram num determinado lugar e se sentem muito bem, e outras que vão a um outro lugar e não se sentem bem. Essas pessoas muitas vezes não sabem reconhecer os motivos, mas muitas vezes isto tem a ver com o teor vibratório das emanações mentais daqueles que estão reunidos ali naquele momento. E a pessoa com mais sensibilidade percebe isso. Percebe. Às vezes existem sintomas físicos que sugerem
que a pessoa possa ter essa sensibilidade. Pessoas que estão numa determinada situação e bocejam com facilidade. Às vezes é uma dor de cabeça, às vezes é um arrepio, às vezes é um suor nas mãos. Algo que são, às vezes, sintomas físicos que não têm uma explicação dentro, propriamente, dos aspectos da medicina, muitas vezes até que faz com que a pessoa procure este ou aquele profissional para tentar esclarecer aqueles sintomas. Muitas vezes os exames são todos negativos e logo ali adiante alguém vai sugerir que ela procure um centro espírita para que ela assista às palestras e entenda sobre aquilo, receba o passe, a água fluidificada, e aí ela vai entrar numa situação de harmonização e aí as coisas tenderão a se encaminhar para que depois, quem sabe, ela possa exercer de uma maneira mais objetiva essa sua sensibilidade a bem daqueles que necessitam desse concurso do mundo maior para favorecer o seu tratamento, o seu bem-estar. Certo. Kardec, no Livro dos Médiuns, é muito didático, como sempre, né? Então ele faz aquela divisão da mediunidade de efeitos materiais, que é a mediunidade de efeitos físicos, né? Mediunidade de efeitos intelectuais. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque nos esclarece muito. A gente começa a organizar na nossa mente essa questão mediúnica. Exatamente essa a visão que nós colocamos no início. É a mediunidade antes da doutrina espírita e depois da doutrina espírita. Exatamente essa metodologia, né, que o Kardec estudou, essa maneira como ele classificou os fenômenos, é isso que mostra que a mediunidade não é nada sobrenatural, não é nada mágico, não é nada satânico, diabólico, não é nada disso, né? É o atributo. E que pode ser analisada, estudada, como qualquer ciência faz com os fenômenos com os quais decorre, né? Então essa abordagem de Kardec, dos espíritos, é realmente muito especial, porque retira, né, da mediunidade aqueles aspectos meramente mágicos, aquela coisa anterior que ninguém entendia direito o que era. Inclusive, muitas pessoas foram condenadas, né, por terem aptidões mediúnicas, né, a questão do feiticeiro, essas coisas assim. Então, é muito especial essa metodologia que os espíritos desenvolveram e que Kardec colocou de maneira tão clara e tão precisa, mostrando a grande gama de fenômenos mediúnicos que existe, classificando genericamente, né, os fenômenos de efeitos materiais, efeitos físicos, e os fenômenos intelectuais. Nós estamos avançando cada vez mais, como disse o nosso doutor Thyssen muito bem, tudo evolui, sabe? A mediunidade também evolui, o atributo também evolui. Nós achamos que já houve uma época de muita mediunidade assim, de efeitos materiais. Hoje nós estamos numa época de menos efeitos materiais e mais efeitos intelectuais. Para onde é que isso aponta, né? É uma questão interessante. Será que existe um limite superior da progressão evolutiva da mediunidade? Como é que é a mediunidade nos espíritos superiores? Já que conosco acontece toda essa problemática que nós falamos aqui. Nós achamos que a mediunidade tende para a intuição. Ou seja, lá nesse limite superior, as grandes almas, elas conseguem ouvir perfeitamente a voz superior na profundidade do ser. Ou seja, e é exatamente isso o sentido da intuição. É a voz que fala na alma. Então, durante todo o tempo, nós estamos envolvidos com benfeitores que falam a nós, né, pela onda mental, nos convocam ao bem, ao amor, ao perdão, à tolerância, mas a gente ainda não consegue ouvir muito bem. Os bons espíritos ouvem diretamente dessas fontes inesgotáveis do amor do Pai, né? Ouvem um chamamento, não só ouvem como obedecem. Então são médiuns, digamos, em horário integral, ouvindo intuitivamente a mensagem do Senhor. Então é muito bom a gente estudar essa questão da mediunidade, vendo esse processo de classificação, mas também olhar para o que vem depois. E vamos trabalhar para que, quem sabe, a nossa intuição possa se desenvolver com mais rapidez. E nós consigamos, né, utilizá-la para o bem sempre, né? Bem, gente, nós vamos para o nosso intervalo.
E no próximo bloco, os nossos convidados vão responder as perguntas que você enviou pela internet. Acesse www.clubedearte.org.br e mande a sua dúvida no link Fale Conosco. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte para o mês de abril é o DVD Benfeitores da Humanidade. Este DVD contém documentários sobre Fabiano de Cristo e o médio Peixotinho, e ainda Divaldo Franco respondendo sobre diversos temas. Esta obra é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o DVD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta e queremos agradecer a você que prestigia os nossos programas, aos associados do Clube de Arte que mantém a nossa programação. Beijo no coração de todos e nós continuamos agora a conversar sobre médiuns e mediunidades. E vamos falar dessa questão do animismo e do espiritismo, dos potenciais anímicos do próprio ser e dos potenciais mediúnicos também. O que nós podemos conversar, falar sobre isso? Lembrança importante, Yasmin, porque os fenômenos psíquicos, de um modo geral, que são os fenômenos do espírito. O psiquismo é da alma ou do espírito. São nomes diferentes para designar uma mesma coisa. Mas nós temos, cada um de nós, a possibilidade de, como que, avançarmos na direção do mundo espiritual e não necessariamente estarmos estabelecendo contato direto com espíritos. Então nós podemos sair do corpo, como se diz, fazermos uma emancipação da consciência e do nosso psiquismo e nos inteirarmos psiquicamente de uma situação do mundo espiritual ou do mundo físico, mas muito longe de onde nós estamos com o nosso corpo físico. E quando dizemos longe, é tanto no sentido espacial, geográfico, como no sentido temporal. De tal maneira que é um recurso que nós chamamos de recurso anímico, que depende das condições do desenvolvimento, fisiológico também, são habilidades da alma, passíveis de progresso e crescimento, com vistas a buscar elementos de vínculo com o todo. Primeiro, num primeiro plano, o todo da própria vida terrena, material e espiritual. Mas nós nos lembramos que a Terra é apenas um mundo, com sua humanidade. E esse psiquismo, ele pode interagir com o universo inteiro, numa ideia de futuro, claro, numa ideia de um progresso realizado que permita isto, do ponto de vista moral e do ponto de vista técnico, da fisiologia do próprio psiquismo. Então, existem, a par dos fenômenos mediúnicos, que são aqueles mais detidamente ligados a estabelecer contato com entidades desencarnadas, nós temos os fenômenos anímicos.
De tal maneira que, em geral, aqueles que têm o potencial para uma coisa, também o têm para outra. Então é muito comum médiuns, já com alguma experiência, viverem situações muito lindas, por sinal, anímicas, tipicamente, e em outros momentos, por exemplo, no centro espírita, estarem a serviço da espiritualidade, recebendo entidades necessitadas para serem acolhidas e tratadas, ou então recebendo instrutores do mundo maior para que eles possam trazer, quando é o caso, as suas orientações, porque são orientações superiores. Então, animismo, neste sentido, e mediunidade são como que dois aspectos, mas de uma mesma base fisiológica, do psiquismo da alma ou do espírito. Nós estamos aqui com o e-mail de Sônia Regina Soares. Ela pergunta o seguinte: quais os cuidados que o médium precisa ter para se defender dos espíritos obsessores? É uma coisa básica no espiritismo, chama-se vigilância e oração. Na verdade, você não é médium só na hora da reunião. Você não é médium só em determinados momentos. Você é médium o tempo todo. Em consequência, você tem que se vigiar o tempo todo. E você tem que orar sempre que for necessário, se é possível. Na verdade, o processo obsessivo é um processo de imantação progressiva. Implica dizer que ela tem um início, tem um desenvolvimento e, às vezes, uma conclusão trágica. Muitas vezes. Chega a loucura, chega a suicídio. É um processo que vai ao longo do tempo. Na verdade, quando nós falamos de obsessão, há sempre, digamos, dois culpados, se podemos falar assim. Aquele que obsidia e aquele que aceita a obsessão. Porque são mecanismos de troca vibratórias. Ora, o que o médium tem que fazer, ou qualquer pessoa tem que fazer, para evitar que aceite uma vibração menos feliz? Não entre em sintonia. As vibrações menos felizes são densas, são baixas, são grosseiras, são de vingança, são de ódio, né? São de incompreensão, de malícia, de maldade, de viciação. Então o médium sabe disso. Eu não vou entrar com essas vibrações, não vou aceitar isso, não vou tentar estabelecer à minha volta um clima que favoreça isso. E como é que a gente faz essa faxina do clima vibratório? Oração, né? Oração, vigilância, cuidado com os pensamentos. Então, um roteiro de vida. Na verdade, enquanto você não está trabalhando a sua mediunidade segundo os conceitos da doutrina espírita, você não tem compromissos maiores. Mas na medida em que você entende isso e percebe toda essa conceituação vibratória, você adquire um compromisso primeiro com você mesmo, de ser um pouco melhor, de ajustar um pouco mais o seu conteúdo vibratório, o que sai de você, né, em termos de intenções, de desejos, de interesses, e evitar, em contrapartida, aceitar essas invasões intrusas que perturbam e prejudicam. Então isso passa a ser um compromisso íntimo com a sua pessoa, né? Um compromisso também com o grupo mediúnico do qual você faz parte. Temos aqui Ricardo Rodrigues de Copacabana. A mediunidade pode se tornar uma doença? A mediunidade em si, não. Mas as pessoas que tenham essa sensibilidade e elas não têm um conhecimento a respeito, elas ficam mais vulneráveis a influências espirituais nocivas, a partir de objetivos de espíritos de uma condição moral inferior, buscando causar prejuízos às pessoas. Como a Terra é um mundo onde existem um número muito grande de espíritos com muitas dificuldades, encarnados e desencarnados, não havendo conhecimento, nós estamos mais sujeitos a essas influências. Então a mediunidade em si, ela é neutra. Não é a mediunidade que causa. É, na verdade, a condição de cada um, que tem toda uma importância quanto ao seu passado, quanto às suas experiências das vidas anteriores e na vida atual, que vão como que deixá-lo mais predisposto a aquele tipo de influência. Então é muito importante
que se converse, que se estude sobre a mediunidade, especialmente a partir da ótica espírita, para que tenhamos como que uma vacina contra esse tipo de influenciação negativa. Porque como existem regiões inferiores no mundo espiritual deste mundo, é natural que estes espíritos queiram se opor à felicidade e ao progresso verdadeiro das criaturas, que não é o progresso material, é o progresso moral e espiritual, é a obtenção progressiva das virtudes do espírito. Então existem, infelizmente, porque ainda este é o lugar para eles têm a liberdade de viverem aqui. Este planeta é um planeta hospital e escola ao mesmo tempo, de tal maneira que é importante que haja o conhecimento espírita sobre essas questões, porque conhecendo e cuidando dos detalhes que o nosso César falou, nós vamos estar nos imunizando em relação às influências inferiores. Então não é que a mediunidade cause doença, mas ela é um fator que, se não for bem conhecido, cuidado, ela pode favorecer esse vínculo de uma pessoa encarnada com espíritos de uma natureza ainda muito eivados de imperfeições. Certo. Nós temos aqui um e-mail da Maria Regina da Penha. Ela fala que a filha de 8 anos tem uma mediunidade ostensiva e ela quer alguma orientação de como amenizar isso, que anda trazendo problemas. Normalmente, passes, não é? Água fluidificada, evangelho no lar, frequenta o processo de evangelização na casa espírita. É necessário que essa criança amadureça um pouco mais, assim, fisicamente, psiquicamente, para que seja admitida às reuniões de disciplina mediúnica. Então, até lá, como nós falamos, passe, vibrações positivas, evangelho no lar, evangelização na casa espírita, orações, de maneira geral, é a maneira que se tem para que essa questão acabe não tumultuando muito a vida da menina. E lembrar também que ela tem a sua mediunidade, mas tem também os seus protetores, os espíritos que estão guardando essa criatura, quem sabe mais na frente, para usar muito bem essa aptidão mediúnica. Então essa busca do entendimento com essas entidades protetoras, também isso pode aliviar bastante essa questão. Doutor Sérgio Thyssen, nós estávamos conversando no intervalo e você estava nos falando sobre umas temáticas muito interessantes que envolvem a questão da mediunidade e que realmente são básicas para todos nós. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Sobre a questão do evangelho, a questão do espiritismo e a questão do mediunismo. Muito bem. É importante nós nos lembrarmos, como o professor César tinha dito, mediunidade é uma questão ampla e é a ferramenta de vínculo entre desencarnados e encarnados. Aliás, vale a pena nós nos lembrarmos que entre desencarnados nós também temos o exercício mediúnico, porque como há uma estratificação, os planos vibratórios mentais, psíquicos, são diferentes. Nos mesmos planos onde os espíritos vivem, regiões diferentes do mundo espiritual. Imagina o seguinte, um espírito superior, ele precisa enviar uma mensagem a uma coletividade de um plano mais limitado do ponto de vista psíquico e do ponto de vista moral. E entre, então, esse espírito superior e outros desencarnados desta outra coletividade, há um hiato vibratório muito grande. Então, o médium, na verdade, ele serve sempre como medianeiro, como intermediário entre planos, espíritos, entre planos de vida diferentes. Quando a gente pensa em mediunidade mais simplesmente, é entre desencarnados e encarnados. Mas entre os desencarnados, a mediunidade também existe. Existem várias citações em livros sérios, mostrando casos em que a espiritualidade superior precisava se apresentar
e se utilizava de outros desencarnados com aparelhagem psíquica que alcançassem as vibrações superiores destes espíritos mais elevados, mas ao mesmo tempo pudessem traduzir para os planos mais baixos aquele tipo de mensagem que o alto desejava entregar às regiões mais baixas. Então essa é uma questão. A ideia de que o Espiritismo é, vamos dizer, o grande conteúdo que nós temos, a partir do grande tratado que é o Livro dos Médiuns, o livro sobre este tema da codificação kardeciana, para que nós todos, aprendizes dessa temática, pudéssemos ter os elementos vivos, sólidos e definitivos, para que possamos nos inteirar dessas coisas e sabermos como nós mesmos lidarmos como pessoas e, ao mesmo tempo, fazermos, de algum modo, algo que seja mais útil a partir do concurso mediúnico nos centros espíritas, que são os lugares mais próprios para o exercício da mediunidade. A questão do Evangelho tem a ver com as questões do cristianismo, do vínculo da doutrina espírita, que é um vínculo definitivo, que o próprio codificador quis deixar claro quando ele publica o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando também a espiritualidade providencia que Emmanuel e toda a sua equipe pudessem trazer, a partir da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, todos os aspectos mais relevantes dos evangelhos de Jesus, de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque os ensinamentos do Divino Mestre têm a ver com todas as questões morais. E o que nós desejamos para o nosso mundo e para as atividades espíritas mediúnicas é que tenhamos não apenas atividades de alto nível, no sentido de iluminação e progresso que ela pode gerar para todos, mas também que tenhamos médiuns que, durante a sua atividade mediúnica, procurem estar crescendo como pessoas, como seres humanos, como espíritos imortais. Porque uma coisa é técnica, é a habilidade, a faculdade mediúnica, que muitas vezes vem de berço, vem do nascimento, porque ele tem uma programação em relação àquilo. Mas outra coisa é o desenvolvimento da alma do médium, do espírito do médium, porque ele precisa progredir. Nós não desejamos apenas médiuns que sejam muito capazes de estabelecer contato, mas estagnados do ponto de vista moral, com os seus vícios trazidos do pretérito, mas lamentavelmente mantidos na vida atual. Nós temos que caminhar com os dois grandes aspectos, o progresso da habilidade mediúnica, mas ao mesmo tempo, e muito importante, o progresso de cada médium como espírito eterno na direção das suas conquistas virtuosas para a sua felicidade futura. Professor César Reis, um dos maiores óbices para a prática da mediunidade é exatamente a identificação dos espíritos, né? Identificar os espíritos não é muito fácil, né? E saber com quem nós estamos lidando. Quais as orientações que Kardec, e que a sua experiência também nos coloca com relação a essa questão? Eu acho que uma primeira questão é não ficar muito preocupado com nomes. E, na verdade, os espíritos, sobretudo os espíritos superiores, não se preocupam muito com isso. O nome não quer dizer muita coisa. O fundamental é o que é que está ali naquela mensagem. Qual é o conceito moral? O que aquilo aproveita as pessoas? É isso que é importante. Então, se aparece o nome A, B ou C, ou não aparece nome nenhum, isso não é relevante. Absolutamente relevante é o conteúdo, a mensagem, alguma coisa que seja útil, que seja boa, para o médium, para as pessoas que vão ler aquilo, para quem toma conhecimento daquilo. Há uma questão importante nisso aí. É que os bons espíritos e têm um caráter de praticidade aquilo que fazem. Então, eles não costumam usar muitas palavras, não costumam perder muito tempo, mas eles são objetivos, são claros, são precisos. Então, quando a gente olha qual é o conteúdo da mensagem, para que serve essa mensagem, a gente tem uma noção que realmente aquilo estaria uma coisa boa. Agora,
se às vezes você tem parágrafos intermináveis, né? Mas afinal de contas você espreme, o que sai dali? Não sai nada. Né? Então, na verdade, provavelmente não foi uma mensagem muito importante, é muito boa, não se pode dar muita importância a isso aí. A gente respeita, tolera, compreende, mas o que a gente vai valorizar é se há realmente um conteúdo que vale a pena valorizar. Também a questão dessa relação com os espíritos. Os bons espíritos, eles são suaves, eles são doces. A sensação que a gente tem é que aquele campo vibratório do bom espírito envolve o nosso campo e nos pacifica, nos acalma, nos tranquiliza. Uma mediunidade bem desenvolvida, bem trabalhada, não tem funga-funga, não tem bate-bate, porque é uma relação mental generosa, pacificadora, meiga, amiga. E a gente percebe que a entidade é uma entidade assim, de bom nível, de boa categoria. Né? Enquanto que, quanto mais é grosseiro, muito mais grosseira é a manifestação, quanto mais impulsiva é a manifestação, ou o médium está bem pouco preparado, ou o irmão que está dando a comunicação também não está nas melhores condições. É importante, talvez, lembrar também que a mediunidade, especialmente na realidade do nosso mundo, que é um mundo com muitos problemas espirituais, ela é um instrumento de ajuda aos espíritos com grandes dificuldades. Então existem as mensagens. Vale a pena lembrar que a psicografia, a psicofonia, a vidência e também a mediunidade de efeitos físicos, todo esse conjunto são expressões mediúnicas muito úteis em diversas tarefas nas instituições espíritas de um modo geral. Todas elas têm a sua importância. E é importante também nós nos lembrarmos que um dos papéis relevantes do centro espírita, do movimento espírita de um modo geral, porque outros grupos religiosos muitas vezes não têm condições de reproduzir isto, é exatamente o de assistência aos desencarnados sofredores. Então, quando a mensagem é de instrução, tudo aquilo que o nosso querido César trouxe é fundamental. Mas nós também nos recordamos que existem espíritos andrajosos, espíritos com profundas carências, que necessitam de toda a amorosidade, de todo o fluido vital e de elementos de um magnetismo diferenciado próprios da instituição espírita bem conduzida, de tal maneira que eles são trazidos, porque é exatamente o papel do centro espírita, dentre outros, acolhê-los, para que eles sejam, de tal maneira, beneficiados pelos recursos espirituais e vibratórios da casa, das reuniões e da instituição de um modo geral, e possam, depois de serem resgatados de zonas inferiores, umbralinas ou trevosas, eles serem como que reerguidos para níveis diferentes, mais ou menos elevados, visando a sua recuperação espiritual. Existem espíritos que se demoram séculos em regiões de sofrimento. E o centro espírita da atualidade tem esta função. É uma função muito relevante. Acolhê-los. Existem recursos cada vez mais elaborados do mundo maior para retirá-los daquelas situações. Trazê-los por alguns instantes, minutos de luz e de amor, para que eles recebam esses conteúdos iluminativos e fraternais, para dali serem guiados para postos de auxílio, para hospitais nas colônias do mundo espiritual, onde depois de tanto tempo eles vão poder como que retomar o processo evolutivo. Então vale lembrar que as comunicações mediúnicas, elas são de uma gama muito ampla de possibilidades.
Querem ver um outro aspecto interessante? Numa reunião de disciplina mediúnica, de educação mediúnica ou desenvolvimento. É natural que médiuns que estão treinando há pouco tempo, por exemplo, a psicografia ou a psicofonia, eles deem comunicações que são imperfeitas. Seja porque eles estão nesta fase, seja porque os espíritos também possam ter ainda alguma dificuldade de ajustamento àqueles tais médiuns. Então, em reuniões próprias, nós temos que ter uma abertura e uma tolerância natural e fraternal para estas comunicações, vamos dizer assim, um tanto imperfeitas. Mas dentro daquele objetivo isto cabe. Em outras reuniões, com outros objetivos e médiuns já muito bem treinados, estas coisas já não fazem sentido. Então é preciso que todos tenhamos essa ideia da variabilidade do mediunismo de um modo geral e termos aceitação, compreensão, tolerância para as manifestações que vão se dando, procurando o dirigente espírita trazer as contribuições que cabe a ele por ser mais experiente ou ela, na condução e no encaminhamento destas coisas, tanto para os espíritos como para os médiuns que estão em ressonância, em sintonia, trabalhando. Muito bem. Essa temática é maravilhosa. A mediunidade abrange tantas coisas interessantíssimas, né? E, infelizmente, o tempo é danado, né? Ele nos pega pelo pé e nós estamos já quase finalizando. Então, eu peço as palavras finais dos companheiros. Professor César Reis. Eu gostaria apenas de recordar aquilo que falamos no início. Há dois tempos para a mediunidade. Antes da doutrina espírita e depois da doutrina espírita. Então, a mediunidade não foi inventada pelo espiritismo, mas foi posicionada como um atributo humano, um aspecto da comunicação humana e uma possibilidade de resgate dos erros do passado e a construção de um tempo melhor do futuro. Isso aparece graças à doutrina espírita. Vamos saudar o Livro dos Médiuns, vamos saudar Allan Kardec e todos os espíritos que construíram esse tempo novo para a nossa reflexão e para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigada, professor, Eu por que essa agradeço. presença. Doutor? Eu só gostaria de lembrar que, quando me recordo das atividades mediúnicas que eu tive a oportunidade de conhecer e de participar, eu me recordo e me lembro da ideia de que mediunismo e mediunidade tem a ver com pensamento e a mente do espírito e do médium, e tem a ver com as questões de sentimento e do coração. E, a par de aspectos intelectuais do exame que nós devemos fazer de todas as comunicações em diversos sentidos, é muito importante nós não esquecermos que é uma ferramenta de caridade. E nós vivemos tempos de transição, tempos difíceis, onde há toda uma série de oportunidades abertas, há muitos espíritos atuarem sobre as criaturas encarnadas e os centros espíritas devem se preparar gradativamente mais e mais para este exercício de amor, em que o sentimento de todos os envolvidos no processo seja a parte mais relevante e os resultados, com certeza, continuarão beneficiando a muitos encarnados e desencarnados. Obrigada, doutor Sérgio Thyssen, pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. Nós contamos com vocês outras vezes, hein? Deus quiser. Combinado.